A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, e nós estamos no capítulo 5, Enfrentamentos, estudando o item A Conscientização dos Arquétipos Primordiais. Então, vai dizer o seguinte: a imaginação ativa, examinando as ocorrências oníricas, relacionando com os acontecimentos do passado, próximo ou remoto, liberará a parte do inconsciente pessoal que ampliará o campo da razão e da lógica na consciência para as novas afirmações e conquistas. Em última análise, é dizer o seguinte: resolva os seus problemas inconscientes, que assomam em você, como diz Emmanuel, nascem com você, assomam de você, e você então resolve isso. Porque aí você vai ter novas conquistas lá na frente. Então não vai jogando para debaixo do tapete. Vem o problema, resolva aquilo, né? O ser humano é o legatário dos seus pensamentos e atos, que acompanham fora do corpo e que ressurgem nos instintos mais primários. Então ela vai dar agora um exemplo de uma vespa, chamada vespa cavadora. Então ela vai dizer o seguinte: essa vespa prepara o recinto para a procriação. Ela cava um reduto durante várias semanas, cobrindo-o com pequeno grão de terra. Logo depois voa, procurando uma larva que, após massagear e picar, conduz ao local onde a depõe viva, ali colocando seus ovos, a fim de que as suas larvas, ao nascerem, alimentem-se da carne viva, porquanto a carne morta as mataria também. Ato contínuo cobre o orifício da entrada, onde estão os descendentes, e segue adiante. Sabe, porém, que a espécie continuará. Como terá aprendido desde o começo que assim ocorre, prosseguirá até a sua extinção. Então ela está dizendo o seguinte, que essa vespa ela faz um mecanismo, né? Que ela cria um buraco lá na terra e vai lá, pega uma larva que ela leva essa larva para lá, cobre e põe os ovos e cobre. Então quando as larvas dela, da vespa, começam a nascer, elas vão se alimentar daquela carne viva que está ali. Mas como é que ela aprendeu isso, né? Então, isso é uma ação instintiva. E o instinto, ele é uma manifestação de Deus em nós. Dentro daquilo que da época que a gente não tinha consciência dos atos, então Deus nos ajudava a fazer. Certo? Aí ela vai dizer, olha, o mesmo fenômeno sucede com os outros tantos insetos, peixes, batracos e mamíferos. Tudo no instinto. Agora, no ser humano, além do instinto que exterioriza as imagens guardadas do inconsciente, ou seja, aquilo tudo que nós fizemos lá para trás ficou guardado. Então, hoje, geram como instinto. Por exemplo, eu tenho que andar, eu ando sem pensar que eu tenho que andar. Eu lubrifico as pupilas dos meus olhos sem ficar pensando, agora tem que piscar o olho, agora pisca. Não, isso é natural. E assim, a fala e outras coisas mais que nós fazemos instintivamente. Você já imaginou o que é levar um garfo à boca? Se você não tivesse uma experiência antiga disso, você hoje levaria o garfo no nariz, na orelha, no olho, menos na boca. Aquela angulação, né, de levar a comida à boca, de levar o garfo com o alimento à boca, aquilo ali é uma conquista arquetípica, uma conquista que está guardada em nós há muito tempo, que a gente faz inconscientemente, né? Induzindo as atitudes e comportamentos não conscientes, automáticos, que necessitam ser interpretados e direcionados corretamente para uma existência equilibrada. Então existe o self também reconhecido como Deus em nós, lúcido responsável que deverá alcançar mais elevados patamares psíquicos em sublimação na realização plena do luminoso. Olha só. Então agora nós como homens somos diferentes. Agora, se eu vou fazer uma atitude, eu vou fazer uma atitude consciente. E eu vou fazer essa atitude, por quê? Porque agora eu já sei como fazer. Antigamente eu não sabia, então Deus fazia por mim. Ou então Ele me orientava como eu devia de fazer. Agora não, agora eu sou consciente. Então tudo que eu fizer agora eu faço de forma consciente. Por isso que nós temos que ter consciência antecipada das consequências dos nossos atos. Porque senão seria um ser inconsequente.
Eu vou fazendo, sem medir consequências daquilo. E aí o que vai acontecer? Uma hora dessa eu fico atropelo e crio um monte de problemas. Certo? Então, é aí que eu tenho que tomar atitude. Então, eu vou, por exemplo, eu resolvi que hoje eu vou num determinado lugar. Muito bem. Então, eu tenho que saber de antemão aonde eu vou, com quem eu vou, para que eu vou e como eu vou retornar para casa depois. Para que eu não faça jogo. Vou sair, vou ver o que dá. Isso aí é próprio de adolescente, minha gente. Adolescente que faz esse joguinho, mas ele tem a proteção do mentor dele e tudo. Agora, o adulto não. O adulto tem que ele tem que medir a consequência do ato dele. É isso que nós temos que analisar. O que eu vou fazer, né? Onde eu vou, para que eu vou fazer, enfim. Porque se eu for alucinadamente, sem medir consequências, provavelmente eu posso me trazer para casa de volta problemas, né, que vão me atormentar depois. Eis porque o conteúdo religioso é de vital importância na psicoterapia que dilui os arquétipos perturbadores e os conflitos inerentes às heranças nefastas do curso da evolução. Nós temos que fazer isso aí, sabe, eliminar o que nos faz mal, né? Separar o joio do trigo. Se até aqui o mal esteve presente conosco, ou seja, o joio esteve presente com o trigo, agora chegou a hora de separar. Se eu quero realmente viver uma vida equilibrada, se eu quero buscar esse futuro que a Terra está sendo preparada para ele. Então não adianta eu querer ficar aqui, que eu vou ficar no mundo de regeneração, que eu vou não sei o quê. Não adianta eu ficar só no sonho. Eu tenho que fazer a parte, tenho que realizar aquilo que me compete. Né? Então, se eu estou querendo viver num mundo melhor, num mundo mais equitativo, uma sociedade mais justa, então eu tenho que me preparar para isso, porque eu serei parte dessa sociedade. Então não é o outro fazendo por mim, é eu fazendo por todos também, por mim e por todos. Sabe? É muito lógico isso. Essa proposta religiosa, no entanto, deverá ser libertadora, sem quaisquer imposições castradoras que geram e vitalizam distúrbios de diferentes ordens e que se transformam em cargas psicopatológicas aflitivas. Então ela está falando da religião, não é essa religião que a gente está acostumado com ela, não, sabe? É uma religiosidade, ou seja, é o meu encontro definitivo com Deus. Agora numa questão de pai e filho, ou filho e pai. Não é mais aquela questão de ficar lá fazendo adorações, celebrações, fazendo rituais, sabe? Nada disso. Isso aí foi do passado. Isso fez parte da mitologia, isso fez parte das minhas épocas anteriores, as minhas épocas pregressas. Agora não, agora eu já tenho que fazer esse encontro com Deus de uma maneira mais íntima, mais comigo mesmo. Como Jesus falou, entra no silêncio do seu quarto, é a sós. Você conversa com teu pai, que vai te ouvir. Não preciso mais naquelas celebrações faustosas, cheio de paramentos, cheio de incensos, de um monte de ouro, de púrpura, nada disso. Deus não está buscando isso, não. Isso para Deus, gente, é uma variação do fluido cósmico universal. Todo o ouro é só um agrupamento de átomos que formam moléculas. Vê se Deus vai querer isso. Vê se Deus vai querer esse Fausto. Isso para ele é um processo assim, como se eu estou fazendo um trabalho, eu uso isso como um elemento para me ajudar no trabalho, mas não o trabalho em si. Só que nós, homens, não entendemos assim. Então achamos que temos que adorar a Deus com aquele Fausto todo. Não. Nós vamos adorar a Deus com o nosso comportamento, com a nossa busca real a Ele. Jesus, em desafiadora psicoterapia superior, propôs: busca a verdade e a verdade te libertará. Pronto, está feita a coisa. O que é a verdade? A verdade é entender e praticar as leis de Deus. Então eu tenho que saber quais são as leis de Deus. Quais são essas leis? Para que eu possa me adequar a elas. Não é? Então vamos pensar nessas leis.
Leis físicas. Força forte que atua no interior do átomo. Força fraca nos elétrons. Gravidade, que faz com que os corpos se movimentem, né, num processo justo. E o eletromagnetismo que ela ajusta os corpos em si. Então, essas são as leis físicas. Se eu atingir, se eu mexer em qualquer dessa lei, eu crio problemas. E a lei moral, né, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, eu tenho que ajustar nisso. Se eu quero desencarnar e ir para um plano melhor, porque eu vou ter que ir para algum lugar depois que eu desencarnar, isso é natural, não vai ter morte. Então, se eu quero ir para um plano melhor, eu tenho que pensar seriamente no que eu estou fazendo agora, o que eu estou buscando. É aquela coisa que a gente falou da consequência e inconsequência. Então, eu vou vivendo uma vida do jeito que eu achar que devo viver. Isso vai me gerar um fruto, né? Naquele fatídico dia do desencarne, que a gente não sabe como, quando vai ser, de que maneira vai ser, aquele momento vai chegar. E aí, como é que eu fico? Para onde que eu vou? Tal. Você vai para a colônia Nosso Lar. Maravilha. Eu vou para a colônia Nosso Lar. Mas chegando lá, meus irmãos e minhas irmãs, aí vem o governador da colônia e diz para você assim: eu preciso que você agora estude. Eu preciso que você vá fazer um trabalho aqui para a nossa colônia, mas você vai ficar 15 anos estudando, só estudando. Aí eu estou pronto para isso, eu quero isso. Entendeu? Então nós temos que começar a fazer essa projeção de futuro. Certo? Projeção de futuro. A verdade, porém, que é uma saudável proposta com mecanismo adequado para proporcionar a liberdade, começa no autoconhecimento e prossegue na identificação dos valores adormecidos e das aspirações existentes, a fim de se enriquecer com possibilidades luminosas. E só então será factível e verdadeira a busca do autoconhecimento nos relacionamentos felizes. Amigos, a felicidade é uma conquista, que ela vem depois que você adquire a paz. Então, se você não tiver paz interior, se você não parar de brigar com a natureza, brigar com as leis de Deus, você não vai ter paz. Então, a paz é aquilo que você está vendo, por exemplo, um momento difícil que você está vivendo, muito difícil, e você agir com intensa paz. Então, você está vivendo um momento aí na sua vida que não está tão bem assim, você fala, mas Deus está presente. Ele está do meu lado, Ele está me ajudando, Ele está me fortalecendo. Daqui a pouco isso passa. Isso é viver em paz. Eu estou vivendo um momento difícil, eu começo a ligar para todo mundo. Fulano, está acontecendo isso comigo, olha só, que não sei o quê. E tal, e liga para outro, e vai no médico, e vai no médium. Você fica nessa agitação. Isso não vai te trazer felicidade. Então, o momento chegou, é difícil, então vamos ficar quieto. Vamos analisar o que eu posso fazer nesse exato momento. Eu conheço casos de pessoas que viveram momentos complexos, muito complexos, e intensa paz. Intensa paz. As pessoas chegavam perto dele e falavam assim, onde você tem tanta paz assim? Você não tem problemas, né? Aí ele dava um sorriso e falava, talvez tenha, né? Era o momento mais difícil e ele estava em intensa paz. Isso é porque... não, é porque ele tinha noção do que é a vida. Né? Ele não ficava brigando com Deus. Pelo contrário, ele queria ser um menino consciente para Deus. Quando Jesus falou assim, olha, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas serão reinos dos céus, ele não estava falando da criança física, ele estava falando da criança, do espírito que de repente se faz menino ou menina nessa busca de Deus. É quando ele para com as suas rebeldias, com as suas brigas, com as suas intemperanças, para entender a vontade de Deus a respeito dele. Aí ele vai crescer. Só vai crescer porque ele vai ouvir Deus que está dentro dele. Ele vai parar de gritar tanto para ouvir o Deus interno. E o Deus vai orientando a ele e ele então vai sentindo essa paz.
Então, nós estamos terminando esse item que a Joana colocou aqui como a conscientização dos arquétipos primordiais, termina aqui. No nosso próximo encontro, nós já vamos estudar um outro item dentro do capítulo Enfrentamentos.